Existe um ditado popular que diz que a morte é a única certeza que a gente tem na vida. E por isso mesmo ela assusta. É um tema que evitamos, que varremos para debaixo do tapete, porque falar sobre a morte nos confronta com a nossa própria fragilidade, né? Mas se para o cristão a morte não é o ponto final, por que a gente evita falar sobre isso? Bem-vindos ao Resistência Podcast, esse é o nosso episódio número 129, e no episódio de hoje nós vamos mergulhar fundo nesse tema tão delicado, mas tão essencial, e tentar ajudar você a enfrentar a própria finitude, não com medo, mas com esperança. Eu sou Rodrigo Oliveira e, como disse o reverendo Billy Graham, o caminho pelo qual vemos a morte determina, em grande parte, a maneira como vivemos nossas vidas. Eu sou o Chico Gabriel e se o meu viver for Cristo, o meu morrer é lucro. E hoje aqui com a gente para bater esse papo aí tem um convidado aí. É um convidado que já é meio de casa, né? Porque hoje já é a 7ª vez que ele participa aqui com a gente no RP. Meu grande amigo Diego Maia. Seja muito bem-vindo, fica à vontade entre nós, queremos ouvir sua voz. Graças e paz, irmãos, um prazer estar mais uma vez. Sabia que eu não tinha noção que era a 7ª vez? Para mim é um privilégio poder participar. Eu posso dizer também que eu já maratonei todo Resistência, então aí fã de carteirinha. Olha, é muito bom, a gente tem sido edificado pela vida dos irmãos, através da vida dos irmãos. E para mim é um privilégio, sempre quando o Rodrigo me convida para participar, fico feliz e honrado pelo convite. E hoje, cara, a informação aí, hoje você empata com o Ed The Drummer no número de participações aí como convidado no RP. Que legal, rapaz, olha, me senti agora. É melhor correr, hein, Ed? O RT tá precisando cativar a gente aí para ser convidado mais, né? Mas quando a gente gravou o programa de 10 anos, né, a gente fez, na verdade eu fiz esse levantamento para saber quem tinha participado e tal. E o Ed The Drummer tava em primeiro aí com 7º, o Diegão com 6º, aí era o 2º e chegando empatando aí. Com grande chance de virar esse jogo, hein? Quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe a gente não faz um programa agora com os dois juntos, né? Isso. Ed The Drummer e Diego Cozendei. Mas muito bom, cara. Obrigado por você estar com a gente aí. Um prazer é todo nosso. Vamos lá, então, pra gente começar aí, né, sobre esse tema tão aprazível, né? Botar uma música alegre aí de fundo, né? Vamos falar sobre morte, né? É um assunto que as pessoas evitam, né, e tal. Eu lembro que uma vez, cara, numa igreja que eu fazia parte, eu fui pregar lá e eu fui falar sobre não lembro assim o título exatamente da mensagem que eu levei, mas era sobre morte, né? Sobre a finitude da vida e tal. E, assim, quem me conhece sabe que eu odeio esse negócio de olha pro seu irmão que tá aí do seu lado e fala não sei o quê. Eu não gosto disso, né? Mas nesse dia eu fiz, assim, em tom de brincadeira, né? Com a igreja, assim, tava começando ali a pregar e tal. Aí falei assim, olha pro seu irmão que tá aí do lado, olha que irmão bonito tá aí do seu lado, olha bem pra ele. Aí os irmãos olhando, assim, né, com aquele sorrisinho no rosto. Falei assim, agora diz pro seu irmão aí do lado, você vai morrer. Rapaz, assim, as expressões, assim, do pessoal na igreja, assim, foi instantâneo, assim, né? O pessoal tipo assim, parou até de olhar pro irmão, né? Já olhou de volta, assim, já com uma cara, assim, meio confusa. Porque falar sobre morte é difícil, cara. Né? É um assunto que, na maioria das vezes, assim, a gente evita, né? Por algumas razões a gente já trouxe até na abertura, né? Porque isso mexe com a nossa finitude, né? Vocês, particularmente, é um tema que vocês têm dificuldade de conversar? Assim, em casa, família, na igreja, vocês percebem essa dificuldade de puxar esse tema? Do meu lado, assim, acho que vai depender muito da fragilidade de quem de quem eu estou conversando, no caso, né? Uhum. Se é uma pessoa, tem um familiar que está passando por alguma doença um pouco mais grave, se é alguma situação, essa pessoa está beirando essa situação, a morte está ali, sabe, em volta da vida dessa pessoa, então realmente é sempre mais difícil, você tem mais dedos, vamos dizer assim, para tratar desse assunto, de como vai falar, de como que vai abordar cada coisa e tal. Assim, mas particularmente para mim, eu já tive mais e hoje eu tenho mais ainda, na verdade, porque a questão da morte, eu acho que durante um tempo você tem essa preocupação um pouco mais egoísta, né? De que
o que pode acontecer comigo? E se eu morrer, sabe? Aquela coisa do sentimento próprio, né? De o que vai acontecer comigo, né? Mas hoje, por exemplo, eu sou marido e eu sou pai. E eu tenho um sentimento muito diferente sobre a morte. Pensando em mim, a questão de se eu morrer, o que vai acontecer com a minha esposa, o que vai acontecer, o que vai ser dos meus filhos. Eu acho que o maior pensamento é esse. É aquele tal negócio... Preocupação com quem fica, né? Exato, preocupação com quem fica. É aquele tal negócio de que quando você tem filhos, você leva a vida mais de boa, porque você tem muito medo, né? Se você empinava a moto, você não empina mais, sabe? Uhum. É aquela coisa. Então, eu acho que é mais... no meu caso, pensando em mim, eu acho que é mais isso mesmo. Eu tenho novos medos, né? Meus pais já faleceram fazem 20 anos, quase, né? Então, não, 20 anos já, cara. Poxa, o tempo passa muito rápido. Já fazem 20 anos em volta aí. E então, durante um tempo, eu não tinha tanto esse medo de perder alguém, de alguém próximo, porque não tinha tão alguém próximo assim, além dos meus pais que já tinham ido. Mas hoje em dia eu tenho, né? Eu tenho os meus filhos, eu tenho minha esposa, eu tenho pessoas com quem eu me preocupo e acaba ficando aquele sentimento de, tipo, eu tenho que me cuidar, porque se acontecer alguma coisa comigo, eu não sei o que será deles. Uhum. Sabe, é aquela coisa sim, assim, né? Embora a gente sabe, temos que confiar em Deus e Deus cuida de tudo, mas nós somos seres humanos, né? E essa preocupação acaba sempre existindo. Eu vou passar a palavra pro Diego aí, mas antes, assim, só para ilustrar aqui, assim, na minha realidade, assim, cara, é um assunto que eu até gosto de tocar com certa frequência. Não tem, assim, ninguém na família passando por um problema, assim, imediato, mas eu penso que falar sobre a morte, enquanto a gente está bem, está consciente, está feliz, está tudo certo, eu acho que isso pode, pelo menos na minha lógica, de alguma forma, me ajudar a encarar essa realidade quando for a hora, seja com familiar. Cara, é inevitável, né? Se Jesus não voltar antes, né, todos nós vamos passar dessa vida, nossos pais e tal, avós, tios e tal. Então, assim, é um assunto assim que eu percebo essa dificuldade, que as pessoas não gostam muito de falar. Você começa a entrar assim, no assunto, se acontecer isso e tal. Até biblicamente falando, assim, eu percebo uma certa resistência assim, em relação das pessoas em relação a esse assunto. Mas você, Diego, fala pra gente aí. Eu sei que você tem um problema em casa com isso, hein, Diego? Vamos abrir o jogo aí. Eita. Rodrigo sabe, porque às vezes eu cito no sermão da igreja, fala, se eu morrer hoje, aí fala assim no sermão, aí minha esposa não gosta muito não, cara, e não gosta não quando eu já torce a cara. Falo com essas coisas, Mas eu particularmente, assim, eu não tenho nenhuma dificuldade em falar sobre a morte, acredito que falo sobre a morte com uma certa frequência, acredito que tem casos e casos, como o Chico mencionou, que dependendo da pessoa com quem você está, do quadro que ela se encontra, você pode tratar do assunto, ou pelo menos da esperança, da certeza futura, né? De uma perspectiva que não trate tanto o termo morte. Você fala sobre o assunto, sobre a vida futura, sem falar da situação que a pessoa pode enfrentar, ou que a gente pode enfrentar a qualquer momento. Então, em termos de falar, não tenho dificuldade. Mas eu acho que, pensando assim um pouco dentro desse levantamento e da fala do Chico, eu acho que todos nós vamos ter medo de perder alguém que a gente ama. Mas no meu entendimento, eu não tenho nenhum receio ou medo de morte, né? De falar sobre isso, de considerar sobre isso, e até de, às vezes, falar que um dia eu, minhas filhas, minha esposa, a gente vai morrer um dia sem ter neura, sem ter milindres para falar disso. Mas não significa o fato de eu ter uma certa facilidade para falar sobre esse tema, não significa que não doa, né? Que a gente não sente quando a gente perde alguém que a gente ama. Então, acho que são duas coisas distintas. Falar eu lido com isso de boa, não tem problema nenhum, mas não significa dizer que a gente não sente, né? Uhum. A dor, né? E a tristeza. Né? E às vezes a preocupação de pensar alguma coisa. Né? Aqui em casa, assim, embora eu fale sobre esse tema assim, com uma certa frequência, assim, né? Mas tem uma coisa que me incomoda
É quando a minha esposa fala assim, que ela fala, não, quando eu morrer, você não vai ficar não, que a gente vai morrer junto. Isso me preocupa, porque se for a hora dela e não for a minha, aí eu vou ter que ir junto assim mesmo? Aí começam as dúvidas, né? Mas, cara, a gente está falando sobre morte, mas tem um ponto aí que tem que ser levado em consideração, que nós somos cristãos, né? E a gente vive a expectativa, a fé de uma vida posterior a isso aqui, né? A essa existência, a essa realidade. Na verdade, a vida não cessa, né? A vida com Cristo, né? Ela segue em frente. Então, por que, cara, na opinião de vocês, que dentro desse meio evangélico que a gente vive, embora a morte não seja uma coisa que vai ser aceita de forma natural, embora ela seja uma coisa natural, ela não é aceita porque, cara, a gente não foi feito para morrer, né? A morte é consequência do pecado, a gente vai falar sobre isso e tal. Mas por que muitas vezes esse medo da morte, ele suplanta a esperança da vida eterna? Como você falou, né? O ser humano, ele não foi criado para morrer, né? A gente vai ver lá em Gênesis, né? 3:19, se eu não me engano, que fala que do pó vieste e ao pó voltarás. Mas isso depois, como consequência da atitude do homem de ter desobedecido a Deus. Então, ou seja, até ali não havia essa sombra da morte, não havia esse temor, esse medo, porque não existia, não acontecia. A partir desse momento, tudo se tornou muito diferente. E a morte, ela acaba sendo uma prova de que o homem está separado de Deus, de uma certa forma, por conta do próprio pecado. A Bíblia diz que a consequência do pecado, o salário do pecado, ele é a morte. Ou seja, a morte é resultado do pecado, seja meu, seja o de Adão, sabe? Então, o meu pode ser porque, sei lá, eu vou desobedecer em algum sentido e acabo, como diz a Bíblia lá, os loucos apressam a sua morte, né? Uhum. E tem também a consequência do pecado. Então, independente que seja com 20 ou com 100 anos, em algum momento a morte vai chegar para mim. A não ser que Cristo volte e aconteça o que a gente espera há muito tempo. Então, eu acho que esse medo é exatamente a consequência desse próprio pecado que fica dentro do nosso coração, às vezes. No sentido de colocar dúvida? Exato. Então, não é porque eu tenho medo da morte. Eu sou consciente. Eu conheço a palavra de Deus. Eu sei o que vem após a morte. Porque essa é a minha fé. É isso que eu tenho crido. Então, eu não tenho temor com o que vem. Mas é estranho que inevitável, vamos dizer assim, é inevitável às vezes eu sentir esse medo naquele momento da morte, assim, como todo ser humano, seja ele cristão, seja ele crédulo ou não, sabe? Ele vai ter esse temor da morte. Alguns por não saber o que vem depois, outros que mesmo sabendo o que vem depois, eles ficam temerosos, assim. Eu não sei, parece estranho dizer, mas parece que a gente nunca tem total certeza daquilo que vem. Mesmo que a gente creia muito naquilo, mesmo que você confie na Bíblia, mesmo que você já tenha lido ali, decore salteado. É estranho, mas você fala... É tipo uma passagem dolorosa, sabe? Você não tem medo do porvir, você só tem medo do caminho que você vai ter que tomar para poder chegar lá. Talvez seja isso. Eu acredito que o medo da morte... isso tanto dentro dos cristãos como dos não cristãos, acho que o medo da morte ele vem porque foge à natureza e propósito da criação. Uhum. Né? Como você mencionou, a gente não foi criado para isso. Né? E então, quando parece que está algo de errado, né? Isso é uma assinatura de Deus, né? Algo que Deus colocou na gente. É algo que incomoda, que foge àquilo que deveria ser. Então, o homem ele tem esse medo, eu entendo que se revela como medo aquilo que é uma inquietação da alma. Aquilo que se manifesta medo em relação à morte, na verdade, é porque existe uma alma inquieta por um mundo que está corrompido e caído.
Então ela está... E lembrando que morte é separação, né? Então, eu acho que as pessoas têm medo por causa disso. Agora, existem outras questões que a gente pode refletir. Nessa questão da natureza e propósito da criação, a gente pode pensar que o medo é em virtude da pessoa considerar e ter o coração nas coisas materiais. Uhum. Aí o ser humano esquece que a vida é mais do que algo material, né? Então, se a pessoa apegada às coisas materiais e reduz a vida humana às coisas, aos bens, então ela vai ter medo, porque ela... Porque morreu, acabou, né? Essa lógica. Eu tenho que fazer enquanto eu estou aqui, né? Vamos aproveitar aqui, porque depois que morrer não tem mais nada. Então, talvez o medo da morte seja nesse sentido, né? De um coração focado nas coisas materiais, nas coisas terrenas, e de uma inquietação, até talvez inconsciente na própria alma humana, de que não era para ser assim. Isso é algo que é contra a natureza, né, humana. Então eu acredito que seja nessa direção, algo que está inconsciente na própria alma humana, né? Eu fui criado para viver, e aí isso pode gerar esse medo, né? Em várias situações. E quando eu falei de perder, não só bens também, né? Mas pessoas também, né? A gente pode perder pessoas, e o medo está dentro disso aí, porque quando Deus criou era para viver numa sociedade perfeita, né? E numa família perfeita. E aí quando não há isso, né? Então acredito que o medo seja disso aí. Já vi até casos assim de artistas que disseram assim, músicos, né? Gravou o disco tal, depois que eu for, minha voz ainda vai estar sendo ouvida, né? Escrevi livros e tal, depois que eu morrer, os livros vão estar sendo lidos ainda e tal. Você vê que esse senso de perpetuação, isso existe no ser humano, né? E como você disse, cara, eu acredito que isso é reflexo de como o homem foi criado, né? Desse senso de eternidade que Deus colocou nele. Mas eu penso que uma forma também que dificulta um pouco essa questão da aceitação da morte em si, não é a morte propriamente dita em muitos casos, mas a forma como se vai morrer, né? Porque a gente se precavê de sentir dor o tempo inteiro, né? E a vida sendo frágil do jeito que cara, a gente assistindo notícia de tragédias, de morte, de assassinato, de acidente, de não sei o quê, a gente é bombardeado com isso o dia inteiro, a gente meio que se coloca no lugar, né? Então, assim, ninguém quer sentir dor, ninguém quer passar por uma tragédia, né? E acredito que isso pese também, de certa forma, né, em muitas pessoas. Acho que essa incerteza, acho que traz exatamente isso. Acho que você tocou num ponto bem, bem crucial disso, que... Acho que, assim, na verdade, acho que a certeza da morte, ela mostra a dependência do ser humano em Deus, assim. Isso é inevitável, né? Ou deveria mostrar, né? Sim. Mas independente que a pessoa creia ou não, ela se sente frágil, ela sabe que ela é frágil. Porque é aquela coisa, para morrer basta estar vivo. E pode ser que você caia com o seu helicóptero, ou pode ser que você seja atropelado na rua e indo pegar o ônibus, sabe? Então, independente de classe social, independente da condição da pessoa, a morte é uma certeza. A gente só não tem certeza de quando ela vai acontecer. Agora, o que você falou da questão da perpetuação, isso sempre foi comum no ser humano. Ele sempre quis manter o seu, vamos dizer assim, o seu legado, manter o seu nome vivo, né? Mesmo após a sua partida. A gente vê ali os faraós com as suas pirâmides, a gente vê, tanto como você falou, vários artistas com as suas obras. Alguns alguns estão vivendo aí, sei lá, 2000 anos com o seu nome sendo falado, outros mais. Outros, sei lá, morreu ano passado e ninguém fala mais dele. Então, o ser humano ele sempre vai tentar manter-se vivo, de uma certa forma. Porém, a gente tem que lembrar que a vida aqui ela é uma contagem de tempo tão pequena que ela é tão ínfima em comparação à eternidade que já existe. Exato. Né? Então, a gente tem medo de trocar esse grão de areia, que é a vida terrena,
por toda uma praia que é uma eternidade, mas por conta dessa incerteza. Agora, lembra aquela história, né, de falar que um bebê às vezes não sabe o que tem depois do ventre, né? Ele não sabe, ele acha que a vida é só aquela porque ele conhece. O ser humano normal, ele só conhece aquilo que ele está vendo, né? Ele vive por vista, o que a Bíblia fala para a gente não fazer. Exato. E aí acaba que ele se apega naquilo que ele pode colocar nas mãos. Então, a gente vê o exemplo que Jesus deu naquela parábola que ele conta sobre o homem que estava juntando seus bens e os seus celeiros. Ele falou, vou construir mais celeiros, porque aí eu posso guardar mais coisas. E aí ele simplesmente tem aquela voz, né? Louco, hoje, essa noite ainda pedirão a sua alma. E que adianta, né? Se você guardar tanto. O que tens preparado para onde vais, né? Exato. Não adianta. O que você junta aqui é para quem está aqui, não é para você mais, né? Verdade. E eu aí volto lá no começo. Conversar sobre isso, falar sobre isso, pensar sobre isso, de repente traz uma perspectiva diferente, né? De repente fortalece a nossa fé. Agora, você ignorar o assunto, né? Não, morro de medo disso, não quero falar sobre isso. Ignorar não. Assim, eu conheço muita gente que fala, eu não gosto de ir em velório. Quem gosta? Não, assim, a Bíblia fala assim, né? Eu não lembro onde que fala isso, mas fala assim que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Uhum. Porque ali você realmente percebe a fragilidade da sua vida. Durante festa você nem esquece, você até esquece da morte, não está nem aí, né? Em momentos de alegria, a morte está distante. Agora, em momentos de tristeza, a morte está próxima. Então você percebe essa fragilidade e essa necessidade de Deus. É por isso que a palavra diz sobre isso. É que tudo é relativo também, né? Tudo aquela coisa, tudo que é demais faz mal, né? E se você é uma pessoa que só vive em velório, você vai ter problema também, né? Não é muito bom isso aí. Haja vista esse período de pandemia que a gente passou, né, de muitas pessoas morrendo, muitas notícias de pessoas próximas que estavam morrendo e tal, e a gente acaba ficando mal com aquilo, que é muita informação de morte. Outro exemplo, eu ouvia uma época um podcast que chama Precisamos Falar sobre Luto, que é exatamente conversar com pessoas que estavam passando por luto. Legal, interessante. Perdeu um ente querido, pessoas que perdeu um cachorro, perdeu o filho, perdeu a mãe, perdeu a tia, perdeu alguma pessoa próxima, um marido, e falando sobre esse luto, sabe? E eu comecei a ouvir, é uma coisa que traz muita reflexão, porém, em um determinado momento, eu percebi que eu comecei a ficar um pouco mal, sabe? De ouvir demais, assim, porque você começa a maratonar, né? Uhum. Aí eu falei, opa, deixa eu dar uma parada, porque, ok, eu tenho necessidade de saber, de falar sobre isso, porém, existem doses, né? Existe a diferença entre a dose e o veneno, entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, a gente tem que ficar esperto. Achei que tinha falhado aí. Eu cortei no meio da palavra. É isso. Você estava reflexivo, né? Falando assim, de repente parou para ficar contemplando, isso, né? Ô, Diegão, você como pastor, cara, e atua muito na área de aconselhamento, né? Acredito que você seja muito procurado, assim, para aconselhar e tal. Uhum. A questão da dúvida sobre a própria salvação. No meio cristão isso acontece com frequência? Você tem essa percepção em relação, assim, às pessoas no meio cristão? E se isso dificulta um pouco falar sobre o tema ou pensar sobre isso? Acontece sim, né? Em relação à frequência, dentro da minha experiência, não vejo tanto. Porque eu acho que para chegar nesse assunto, a gente tem que cutucar bastante, né, para a pessoa poder abrir. Eu já tive esse tipo de experiência não só em aconselhamento, mas em estudo bíblico, né? Ou quando confronta alguém, mas você tem certeza, a pessoa não sente segurança, sabe? Não sente segurança. Dá uma balançada. E eu acho que nessa questão tem muito a ver com um ponto que você tocou há pouco, que é a questão do modo de morrer, né? O tipo de morte. Porque o ser humano em si, ele não quer ficar sofrendo. Ele não quer passar pelo sofrimento.
Mas em algum momento para a gente ir, como a gente está falando aqui, se Jesus não voltar, em algum momento para a gente ir, a gente tem que passar pelo sofrimento para chegar à morte, em tese, né? Naturalmente vai ser assim, né? E as pessoas têm esse receio, têm essa angústia, né? de refletir sobre isso, de pensar sobre isso. E eu acho que muita gente tem isso. Em que sentido? Por exemplo, eu fui ao médico fazer um exame. Eu não vou abrir o exame não, porque vai que tem uma coisa ruim. Para homem, geralmente, ele fala assim, não, eu nem vou ao médico fazer o exame para não dar oportunidade de ver. Uhum. Né? Mas, geralmente, você percebe que tem algumas pessoas que têm medo de abrir um resultado de um exame. Não, estou esperando o médico falar, não sei o quê. Né? Fica com medo de resultado. Já ouvi pessoas falando, eu não tenho... E aí eu não sei como administrar isso. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de ficar num caixão. Né? Ficar num caixão. Medo de ficar no caixão? Ficar no caixão, já ouvi isso. Mas como assim? Ficar vivo no caixão? Não, pode ser. Aí eu não sei, Chico. Mas a ideia é como se a pessoa, depois de morta, ela tá consciente que tá ali no caixão. A gente sabe que não é assim, né? Mas eu acho que esse tipo de fala sinaliza pra gente essa angústia, o medo de sofrimento. E a gente precisa lembrar que aquilo que Romanos, capítulo 8, verso 18, né? Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que está para ser revelada. E Jesus mesmo fala, claro que ele estava falando ali da ressurreição dele, em João 14, quando ele disse que os discípulos iam chorar e o mundo ia se alegrar, mas a tristeza deles ia se convertida em alegria, a alegria que eles teriam, ninguém poderia tirar. Então, quando a gente reflete sobre essa realidade da ressurreição de Cristo, da vitória, né, sobre a morte, esse medo ele vai dissipando. Agora, o enfrentar o sofrimento faz parte da vida e a gente tem que ir, não com a cara e com a coragem, a gente tem que ir na dependência de Deus. Né? Só voltando um ponto, né, em algo que o Chico mencionou, falando sobre essa questão da morte, eu vejo que a morte ela ela humilha o ser humano, né? É um tapa na arrogância humana. Você encontra pessoas que têm todo o dinheiro do mundo e procuram os melhores tratamentos, mas quando chega a hora, não tem riqueza no mundo que compra a vida. Então isso é a própria estrutura da vida humana, o próprio sofrimento humano que humilha a vaidade e o orgulho humano, é um clamor, é um chamado de Deus às pessoas a dependerem dele, a reconhecerem que sem ele nada são verdadeiramente. Né? Então, não aceitar a morte, eu acho que tem a ver também com pensando aqui nesse momento, com o orgulho humano, de querer estar no controle de todas as coisas, de comandar todas as coisas. Né? Agora, dificilmente, são poucas as pessoas que vão admitir essa questão da certeza da salvação, né, dos crentes. Mas eu já peguei alguns, mas não falando naturalmente sobre morte, mas quando eu confrontei, você tem certeza da salvação? Se Jesus voltar hoje, se você morrer hoje, você tem certeza que vai para o céu com Jesus? E você sentir que a pessoa não tem certeza. Né? Então, já encontrei isso, sim. Essa dúvida, ela não parte de um princípio de que a pessoa acha que a salvação dela está nas mãos dela? Pode ser. Né? Porque, na maioria das vezes, sim, Chico, com certeza. Uhum. Com certeza, porque... Mas aí a pessoa, ela crê em Cristo, mas ela não entendeu a profundidade da graça, né? Isso, exatamente. Ela não entendeu a profundidade da graça. Porque ninguém é salvo por obras, mas fica aquela ideia, não, tem que fazer. Quem pode ter certeza da salvação? Até aquelas pessoas que condenam aqueles que têm a certeza da salvação, chamando aqueles que têm a certeza da salvação de arrogantes. Né? Quem pode dizer que tem certeza da salvação se todos nós somos pecadores? Mas é justamente por isso, porque a gente confia que a obra suficiente é de Cristo e não nossa. Né? E aí, quando a pessoa confia na sua própria obra, num dia ela tem certeza, no outro dia que ela já vacilou, que ela pecou, e não há dia que a gente não peque, né? Mas ela vai considerar assim, hoje eu não estou bem, não. Hoje eu não vou para o céu. Se Jesus...
Hoje eu não vou para o céu, exatamente isso. Porque a pessoa acaba colocando nas suas próprias mãos um peso que ela não conseguiria carregar, que é a própria salvação. É por isso que Jesus já veio, morreu, para que todo aquele que nele crê fosse salvo. Agora, sim, a pessoa... eu vejo hoje em dia ainda as pessoas não conhecendo exatamente o que significa a graça de Deus. E realmente acaba colocando sobre as suas próprias costas o peso dessa certeza. Se eu fizer isso, eu sou salvo. Se eu não fizer isso, eu não sou salvo. A responsabilidade de pagar um preço que ela não tem como pagar. Exato. Né? De resolver um problema que ela não tem como resolver. Exatamente. É como se fazia, por exemplo, no Velho Testamento, beleza, você tinha o sacrifício, você oferecia um cordeiro, mas eu lembro, alguém me falou uma vez que isso é como se fosse um cheque pré-datado. A pessoa só passava um cheque que ela não ia conseguir compensar. Ela só passava ali, alguém vai pagar esse cheque aqui, tá? Então, os holocaustos seria como se passasse um cheque. Um cheque. Aí vem Jesus e compensou todos esses cheques. Daqui que eu pago tudo. E foi o que ele fez. Porque ele era o único que teria essa capacidade. E tem gente ainda hoje achando que pode colocar em suas próprias mãos a responsabilidade pela sua própria salvação. E se esquece que é Cristo que impôs não, mas é Cristo que trouxe para si essa responsabilidade, porque ele era o único que poderia salvar. Então, você ter certeza da sua salvação não é prova de arrogância, muito pelo contrário, é uma prova de humildade, porque você reconhece que em Cristo você é salvo, e não em você mesmo. Eu sou tão convicto porque eu confio na obra dele, que é perfeita, Exato. Né, cara? Isso é fantástico, muito bonito. E aí a gente chega em 1 Coríntios 15, verso 19, quando Paulo fala: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Meu Deus. Porque... mais miseráveis em algumas traduções, né? Se tudo que a gente crê em Cristo espera dele é somente para cá, então o que ele comprou pra gente, conquistou pra gente é muito pequeno. Mas se o que ele conquistou pra gente vai além desse tempo, ou seja, é uma eternidade, a gente não consegue contar isso, então é sublime, então é inimaginável e deve ser algo que nós anelemos, né? Desejemos. E legal é te exercitar a fé nesse sentido, né, Diego? Por isso que eu bato na mesma tecla. Tem assuntos, cara, que são difíceis, mas tem que ser pensado, você tem que procurar literatura a respeito, vai ouvir podcast a respeito, conversa com o seu pastor a respeito, conversa com um irmão mais experimentado a respeito, porque isso, quando a gente se abre, cara, isso fortalece a fé da gente. Sim. A gente escuta o testemunho de um irmão, né, de outro e tal, isso fortalece a gente, cara. Agora, Rodrigo, é interessante, eu não sei vocês, vão, assim, pensando aqui na nossa conversa, quem aqui já foi tratado o assunto da morte, pensando na morte, refletindo sobre a morte, que não tenha pensado no céu? Assim, eu acredito que é quase que impossível, pelo menos para um cristão. Quando ele pensa na morte, ele vai ser automaticamente impulsionado a pensar no céu. Qual é a consequência de passar pela morte? Imediata, né? Teve um pastor que mencionou, tudo que a morte pode fazer a um cristão é entregá-lo nas mãos de Jesus. Olha aí. Então, quando a gente começa a falar de morte, inevitavelmente a gente vai falar da vida após a morte. E falar da vida após a morte é falar do céu, é falar dos novos céus e da nova terra. Gente, e se isso não encher o nosso coração de alegria, né? Assim, alguém, acho que Calvino usou isso uma vez, mas falando da questão do sofrimento aqui, da glória futura, imagina que a gente... Jesus usa a imagem da mulher que está para dar à luz, né? Jesus usa essa figura de linguagem, essa metáfora. A mulher, quando está para dar à luz, ela sente dores, mas quando nasce o menino, ela esquece das dores, porque maior é a alegria de ter uma criança, um menino no colo. Quando a gente começa a pensar na vida futura, Calvino vai falar de uma vela e do sol.
em comparação, né, de uma vela e de uma luz muito mais forte. Tudo que a gente vivencia aqui é como se fosse a luz de uma vela. Mas quando a gente estiver nessa nova realidade, novos céus e nova terra, a luz vai ser muito mais clara e a gente vai esquecer. Esquecer no sentido assim, sabe, não vai mais importar o tipo de morte que a gente teve. Não vai nem fazer sentido essa preocupação. Né? Exatamente. É muito pouco diante do que veio, né? Exato. Então, assim, a gente não. Porque algumas pessoas falam, a gente não vai lembrar das coisas. Quando a gente lê lá Isaías 45, 65, verso 17, por ali, e aí está falando, quando ele fala de novos céus e nova terra, ele fala que não vai ter lembrança ali, que o pessoal usa esse versículo fora de contexto, mas é para falar em relação ao sofrimento. Ou seja, as pessoas falam, se eu chegar lá no céu e lembrar de fulano que não está lá, de um parente que não está lá, eu vou sofrendo. Não tem isso, porque o alvo do céu, o alvo da existência humana é Cristo. E se a gente estiver com ele ali, tudo mais não tem valor algum. Ele é o valor, ele é o alvo, né? E é sublime. Então, eu acho que se a gente tivesse a noção, Paulo, ele teve uma visão, né? Ele foi ao terceiro céu, ouviu palavras tais que não era digno ao ser humano falar. E o que fortaleceu essas pessoas para enfrentar os momentos difíceis delas? Foi a certeza que depois da morte elas iam estar com o Senhor delas, que elas sempre creram. E é por isso que o cristão ele sempre enfrentou. Por que a igreja sempre é perseguida? Hoje eu estava vendo um videozinho lá da Missão Portas Abertas, falando dos missionários, dos cristãos que ainda são mortos, muitos cristãos mortos hoje ainda. E por que esses cristãos ainda pagam com a própria vida, sem negar a fé em Cristo? Porque eles sabem para onde vão. Exato. Então, a morte não pode ser para o cristão, a morte não pode ser uma coisa que vai trazer medo para ele, né? Mas tem que ser algo que ele vai dizer assim, olha, o máximo que ele não deve buscar a morte, obviamente, né? Ele não deve se colocar numa situação voluntariamente que ele pode colocar a vida dele em risco, mas ele não deve temê-la. Eu estava lendo um livro uma vez, cara, e não lembro qual era o livro, para falar a verdade, mas tinha uma citação lá de que o reverendo Martin Lloyd Jones, ele estava muito doente, né? Já com idade avançada, muito doente e tal, e a igreja orando muito por ele, né? Pela cura dele e tal, e chega em dado momento, ele não conseguia mais falar, e ele escreve num bilhete assim, não orem por cura, não me afastem da glória. Cara, quando eu li aquilo ali, pra mim foi chocante na época, sabe? Assim, já tem anos que eu li isso, assim. Eu falei, caramba, como é que a pessoa chega... Mas é a confiança gigantesca que ele tinha de pra onde ele ia. Né? Então, tipo assim, não me afastem, eu sei pra onde eu tô indo. Aí você vê, Martin Lloyd Jones lá em inglês, tal, no século, não sei o que e tal. Mas, cara, eu vi isso acontecer na minha realidade. Presbítero Roque, da nossa igreja, né, Diego? Isso aí. Eu lembro de você falando assim, que é um cara que você ia... Ele estava 15 anos lutando contra um câncer, né? E eu lembro de você dizendo assim, rapaz, a gente vai lá no Roque para consolar ele, e a gente sai de lá consolado, né? Sai com mais certeza. Cara, né? eu tive no hospital com ele alguns dias antes dele falecer, e aí ele dizia para mim assim, meu irmão, todo dia de manhã eu acordo e falo assim, Senhor, é hoje que o Senhor vai me levar? É hoje, porque eu tô esperando, eu sei que eu vou, eu tô esperando. E, cara, aquilo ali emociona, mas renova a fé da gente, sabe? Fala assim, eu quero ser assim, eu quero ser esse bom exemplo quando chegar a minha hora. Eu tenho um avô vivo ainda de 90 e poucos anos, não sei a idade exata agora, mas ele sente muitas dores, ele fica praticamente de cama, quando anda com 2 muletas, tem muita dificuldade, sente dores constantemente. E meu filho ficou meio chocado porque minha avó disse para ele que meu avô todo dia pede para Deus levar ele. Ele ora dizendo assim, me leva dessa vida e tal, não sei o que. Meu filho ficou chocado. E depois eu falei com ele, falei, cara, só ora por isso, só pede isso a Deus com a sinceridade, quem sabe para onde vai, quem tem certeza, né? Quem não tem dúvida de sua salvação. Então, assim, esses exemplos para mim, assim, são, cara, inspiradores. Né? Quando chegar a minha hora, eu quero ser como esses homens, né? Quero exercer a minha fé, a certeza, a confiança naquilo que Cristo fez da mesma forma e que isso sirva para inspirar outras pessoas nesse sentido, né? Para que a gente não tema, né? Diante do desconhecido para nós, né? Que é a morte.
Diegão, a gente falou sobre alguns exemplos de pessoas que, aparentemente, eu creio que é verdade, né? Alguns exemplos assim eu tenho próximos, como eu citei, que passaram por essa experiência tendo paz com Deus, né? E provavelmente a pessoa que tem esse medo que bloqueia, que impede ela de pensar, que quase de uma forma supersticiosa, né? Tem gente que parece que beira a superstição a falar sobre morte, pode ser porque essa pessoa não tenha paz. Né? Isso envolve uma série de outras coisas, né? Isso vai dar para destrinchar para uma série de outros lugares. Mas Romanos 5:1 traz o texto que fala sobre ter paz com Deus, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que a pessoa que hoje escuta a gente aí pensa assim que se reconhece que tem esse problema e talvez nem se dê conta que isso seja um problema dela de relacionamento dela com Deus. Sim. Né? E como que ela trabalharia isso? Fala um pouquinho para a gente aí sobre essa passagem aí de Romanos 5. Nessa passagem de Romanos 5, verso 1, quando ele fala justificados, que é uma ideia para perdoados, né? Mediante a fé nós temos paz com Deus, isso já aponta para uma realidade que antes disso, antes de ser perdoado e experimentar essa paz, o homem, o ser humano, estava em inimizade com Deus, separado de Deus, alvo da ira de Deus. Por que ele estava separado de Deus? Porque quando o ser humano desobedeceu, né, o primeiro pecado, que a gente chama de pecado original, Deus havia dito, se você comer do fruto, você vai morrer. E a morte ali é em 3 aspectos. Morte física, separação do corpo da alma. Morte espiritual, separação do ser humano de Deus. Você vê que Deus expulsou Adão e Eva do jardim. E a morte eterna, que é a separação eterna do ser humano de Deus, vivendo em sofrimento, que aí a Bíblia aponta para o lago de fogo e enxofre. Então, enquanto a pessoa não experimenta essa paz, crendo e confiando naquilo que Jesus fez, né? Enquanto o Espírito Santo não faz essa obra ali, a pessoa não confia que verdadeiramente é pelo sangue de Jesus, pela obra de Cristo, que a gente pode ser perdoado, então permanece ainda uma marca na alma humana de que ele está separado de Deus, de que tem algo faltando. Mas quando ele se vê amado, perdoado, adotado por Deus, né, amparado pelo Senhor, numa aliança, num pacto eterno. Jesus falou, este é o sangue, o meu sangue é o sangue da nova e eterna aliança. Então ele está numa aliança inquebrável com Deus. E é isso que traz essa verdadeira paz. A gente percebe que existem pessoas que vão tentar encontrar paz na bebida, vão tentar encontrar paz nos prazeres da carne, tentar encontrar paz nesse mundo. Mas Jesus falou, João 14:27, a minha paz vos dou, não a dou como a dá o mundo. Né? E é ele que traz essa paz. Né? Então, a pessoa que não experimentou essa paz, ela precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar por todos os pecados dela, aqueles que ela já cometeu, que está cometendo, que ainda vai cometer. Se arrepender dos pecados e saber que quando a gente se arrepende, Deus perdoa os nossos pecados. Né? A palavra de Deus no Salmo 51, verso 17, diz que Deus não rejeita o coração quebrantado e contrito. Né? Davi confessando lá no Salmo 51 o seu pecado de adultério e de assassinato. E ele fala, Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. E a partir do momento que a gente reconhece isso e nos apropriamos pela fé da obra de Cristo, a gente encontra essa paz com Deus. Eu costumo usar um exemplo, Rodrigo, nessa imagem ali de Romanos 5, que tem a ver com a certeza da salvação. Quando eu vou ensinar, os irmãos estão começando na jornada na fé, né, na classe de discipulado, eu costumo usar uma ilustração que é de um passarinho na gaiola. Imagina que um passarinho, não sei se você já ouviu contando essa ilustração, o passarinho na gaiola. O passarinho ele está olhando para o lado contrário da portinha da gaiola, né, da porta da gaiola. E você pega sem ele perceber, porque ele não vê atrás, né? Então você abre a porta da gaiola. Aí a pergunta o passarinho dentro da gaiola com a portinha aberta, mas ele não viu ainda. Ele está livre ou ele está preso? Né? Ele está livre, só que ele ainda não se conscientizou disso. Ele não sabe que ele está livre ainda, mas ele já está livre. Então, na teologia a gente chama isso de justificação objetiva. A portinha aberta é quando Jesus na cruz disse, tetelestai, está consumado, está pago. Nossa dívida com Deus foi paga ali, na obra de Cristo.
Então, ali é perdão de pecados objetivo ou justificação objetiva. Só que a gente não tinha consciência disso. Aí vem o momento que o passarinho vira e ele percebe que a porta da gaiola está aberta, então ele sai e voa. E isso é uma obra do Espírito Santo. Isso é chamado de justificação subjetiva, que é essa paz, essa justificação que traz essa paz de Romanos 5:1. É quando eu me vejo realmente amado, perdoado, mesmo sem merecer. Mas eu tomei consciência disso. E aí, ninguém pode tirar essa paz, quando vem do Espírito Santo de Deus, roubar essa paz, nada. Né? A certeza daquilo que a gente confia, do que a palavra de Deus revela, que nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8, né? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem altura, nem poderes, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então tem muita coisa que às vezes a gente não entende, mas que não é necessariamente para a gente entender tudo, é para a gente crer naquilo que está escrito. Confiar. Uhum. A Bíblia diz, então eu vou confiar naquilo que a Bíblia diz, vou me apropriar daquilo e descansar. Então essa é a paz. E para alguém experimentar essa paz, precisa crer em Cristo como seu único Senhor e Salvador e se arrepender dos seus pecados. Uhum. Acho que um dos aspectos assim, do pecado na vida do homem é a autossuficiência. Né? O homem era totalmente dependente de Deus e ele escolhe caminhar com as pernas dele. Então, assim, humanamente falando, é difícil a gente confiar naquilo que não está no nosso controle. Né? Uhum. É até estranho para o ser humano hoje chegar num outro país aí mais desenvolvido, pegar um Uber que não tem motorista, o carro é autônomo. Né? Tem gente que não pega, fica com medo, tipo assim, eu não estou no volante, eu não estou no controle. Né? Então, de certa forma, eu entendo. Mas é aí que a gente começa a colocar em exercício a nossa fé. Né? Aquilo que a gente lê, aquilo que a gente canta, aquilo que a gente prega, escuta os outros pregarem. Cara, se isso não for verdade na vida da gente, se a gente não colocar em prática essa fé, é só teoria. Sim. Né? Então, há de se colocar isso em prática. Né? Isso parte de uma coisa que o ser humano tem ele tem uma impressão na cabeça dele de futuro. O que é futuro? Uhum. Futuro é o que está na frente dele. Essa ilustração que o Diego, inclusive, trouxe aí, me trouxe uma outra reflexão de que o ser humano, ele acha que ele está caminhando para frente, onde é o futuro. E muito pelo contrário, ele está caminhando para trás. Por quê? Porque os olhos deles estão voltados apenas para trás, porque a única coisa que ele conhece é aquilo que já passou. Ele não conhece o que está na frente. É interessante, nessa perspectiva é interessante. Uhum. Você entendeu? Então, se for pensar, o ser humano caminha para o futuro, mas de costa. Ele não consegue enxergar aquilo que está na frente dele. Ele só consegue enxergar aquilo que já passou, aquilo que já foi. E isso, muitas vezes, não traz conforto para ele. E eu acho que essa dúvida, essa inconstância, esse medo de não ter as coisas nas suas mãos, parte também daí. Então, a partir do momento que ele entende que o nosso futuro está nas mãos de Deus e eu posso caminhar escorado em Cristo, eu estou andando para trás, mas eu estou escorado em Cristo que está virado para frente, porque Ele conhece o meu futuro. Ele conhece o que vai vir ainda. Eu não. E eu não tenho como saber, é tão imprevisível que eu não tenho como calcular o que virá. Né? Então, acho que se você parar para pensar nisso, a dependência que nós temos de Cristo ela é tão grande que você, às vezes, por sua própria arrogância, o ser humano, no caso, pela própria arrogância, ele acha que ele enxerga, ele acha que ele vê, ele acha que as coisas estão na mão dele e não está. O futuro não está em nada na mão dele. Verdade, verdade. Eu quero trazer uma dúvida que me deu agora, inclusive. A gente está falando dessa questão da certeza, da confiança em Deus, perante a morte e tal. Eu quero trazer Jesus no Getsêmani, onde ele chorou, onde Jesus pediu para passar dele aquele cálice, ou seja, ele se angustiou, ele mostrou um temor perante aquela situação, e que muitas pessoas, eu já vi tantas pregações que eu escuto, né? E eles sempre falam que é exatamente o medo da morte, o medo do que ele iria enfrentar, que era a crucificação, que era todo o sofrimento que a gente sabe que ele realmente passou. Uhum. Mas isso nunca me deixou confortável pensando nisso, porque eu falo, se Jesus era Deus e ele tinha o conhecimento do que
ele veio fazer e do qual era o futuro. E eu, como ser humano, posso ter certeza da minha salvação, posso ter certeza do céu, posso ter certeza do que vem após a morte. Imagine Cristo, por que ele iria temer? Por que ele estava chorando? Por que ele estava tão angustiado assim, né? Uma reflexão que eu vi uma vez, que alguém trouxe, era exatamente de que essa angústia de Jesus, ela não era pela morte, não era pela cruz, não era pela coroa de espinho, e nem pela morte física. Era pela separação que ele ia sofrer em Deus. Porque ele sempre foi, a Bíblia diz lá em João, né, em João capítulo 1, que o verbo era Deus. Uhum. Ou seja, Jesus sempre foi Deus. Ele e o Pai sempre foram um. Só que naquele momento onde ele assumiria todo o pecado das pessoas do mundo, ele automaticamente estaria se separando de Deus. Porque a única coisa que separa a gente, o ser humano, de Deus, é o pecado, né? Então, naquele momento, mesmo Jesus não sendo pecador, ele assumiria os nossos pecados. Então, o sofrimento dele era por essa separação com o Pai, coisa que nunca havia acontecido em toda a eternidade. E naquele momento aconteceria. Então, quando Jesus fala lá na cruz, ó Pai, por que me desamparaste? Era exatamente por essa divisão, por essa parede de pecado que havia entre ele e o Pai, e que o Pai não poderia atuar, né? Chico, e o mais bonito, você está falando daquilo que aconteceria e que causava uma angústia absurda em Cristo, né? A separação dele com o Pai. E o mais bonito disso tudo, cara, que isso aconteceu, ele se sujeitou a isso por amor a mim, a você, ao Diego e a quem está ouvindo a gente. Exato. Era o pior sofrimento que alguém poderia passar e que eu não conseguiria, e nenhum ser humano em toda a história da humanidade pôde e poderia passar. Até por causa dos nossos pecados. Exato, né? exato. A gente não poderia estar na condição que ele estava, cara. Então, assim, isso me dá mais confiança, cara, na obra de Cristo. Sabe, quando a dúvida bate, quando a proximidade da morte, né, às vezes acontece na família e tal, cara, isso tem que me fortalecer com a certeza de que Cristo me ama, que Deus me ama, cara, e fez isso tudo por mim, né? E se a obra dele é verdadeira, se aquilo que ele fez na cruz é verdadeiro, eu tenho que confiar nisso, eu tenho que me agarrar nessa certeza, né? Exato, exatamente, é isso. Acrescentando um pouquinho nessa ideia que o Chico trouxe da separação de Cristo com o Pai, a separação é em virtude de que Deus derramou toda a ira sobre ele. Então, não é somente o sofrimento físico ali, né? Jesus, tendo um corpo humano, uma alma humana, ele sofre a ira de Deus no nosso lugar. E imagina que, se fôssemos nós passaríamos a eternidade debaixo da ira de Deus. Então, toda a ira de Deus que era destinada a nós por toda a eternidade caiu sobre Cristo naquele momento. Olha só. Então, não é só uma questão da separação de Deus, né? Porque morte é separação. Não era só uma questão da separação, era uma questão de que a ira de Deus, o peso de a culpa de todos os nossos pecados, dos eleitos de Deus, né, estavam sobre ele naquele momento, né? E aí também a angústia nesse sentido, porque ele ia sofrer a ira de Deus, né? Então eu vejo que além dessa questão da separação, é o peso da ira de Deus, que era para nós por toda a eternidade, que caiu sobre ele naquele momento. Alguns dias antes dessa gravação, eu joguei lá no Instagram do Resistência lá uma pergunta e também na confraria do WhatsApp, para a galera lá que participa, para que eles mandassem perguntas, né, para a gente tentar responder no ar aqui a respeito da morte, né? Então, assim, como são perguntas que normalmente tem que quebrar a cabeça para responder, a gente convidou nosso amigo Diego Cozendei aí, né, estudado aí, para poder nos ajudar nessas questões. Então, Diego, a gente vai trazer algumas questõezinhas aí e você vai respondendo aí na medida do possível, beleza? Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Tá certo. Vamos lá, cara. Então, assim, algumas dúvidas aí que surgem, né, quando a gente pensa a respeito da morte, é o que acontece imediatamente após a morte. A pessoa fechou o olho aqui, abriu no céu na presença do Senhor, abriu já na presença de Cristo, porque tem um conceito também aí chamado de sono da alma,
de que a pessoa morre, aí ela fica lá dormindo lá nas nuvens, lá, fofinhas e tal, até o último dia onde ela vai acordar, né? Tipo um estado de espera, né? Na verdade, eu até lembrei que agora que tem uma... Eu não sei, cara, se são os adventistas que falam de aniquilação, né? Que é aqueles que são condenados... Não, Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. As pessoas que morrem, elas são aniquiladas, né? São deletadas e tal, não tem inferno e tal. Então, assim, fala um pouquinho sobre isso aí pra gente. O que acontece imediatamente após a morte? Jesus conta uma parábola, né, do rico e o mendigo. E o mendigo morreu. E aí um detalhe no texto. Foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Uhum. Então é possível que quando a gente morra, a gente seja levado, a nossa alma, né? Nossa alma, ela é levada ao céu pelos anjos. Eu não quero fechar a questão com respeito aos anjos. Eu sei que a nossa alma vai ser elevada ao céu. O céu é um lugar na criação, né? Então a gente crê também que não é só uma questão do estado da alma, mas é um lugar que Deus criou, né? Uhum. E a Bíblia fala que nem o céu dos céus é capaz de conter a presença dele, né? Então, quando o cristão morre, ele vai para o céu imediatamente. A alma dele é completamente purificada pelo Espírito Santo de Deus, porque enquanto a gente está vivo, a nossa alma ainda tem resquícios de pecado, mesmo o ser humano regenerado, né? A gente tem isso lá em Romanos 7, mas quando morre, o Espírito Santo completa a obra, né? Purificando a alma, e essa alma vai entrar no céu, né? Que é onde estão as almas. Para a gente que é reformado, alma e espírito é a mesma coisa, é a parte imaterial do corpo, né? Da vida humana, do ser humano. Sim. Uhum. Então, onde estão as almas daqueles que já morreram? Abraão, Isaac, Jacó, né? Os homens e mulheres de Deus que estão lá. E aí a parábola, voltando à parábola, morreu também o rico e achou-se em sofrimento. Então não diz nem que demônio carregou ele para lá, não, né? Só fala que ele achou-se em sofrimento. Então a alma... Então não é igual no filme do Ghost, que vem uma sombrinha catar a alma, não, né? Olha, eu ia falar isso. Puxa para baixo, né? É que a gente é velho, né? O pessoal jovem não sabe nem do que a gente está falando. Não. Então, assim, a ideia de que o ímpio, né? O ímpio, aquele que não creu, né? Quando ele morre, a alma dele vai direto para o inferno, né? Que é um lugar também na criação que Deus fez para aqueles que não creem. E isso tem respaldo não somente na parábola, mas também em Jesus, no Evangelho de João, capítulo de número 3, ele disse: quem crê não é julgado. Quem, porém, não crê já está julgado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então, a decisão para a eternidade é aqui. Então, quando a gente morre, já vai... o crente vai para o céu, o não crente vai para o inferno. Lá, estando no inferno ou estando no céu, as almas que estão lá estão conscientes. Então, para a gente, a doutrina do sono da alma não é uma doutrina bíblica. Embora na versão revista atualizada, Apocalipse 6, é até um texto que eu uso para falar de que aqueles que morreram, as almas daqueles que morreram estão conscientes no céu, ele usa um termo lá, e disse para que repousassem por um tempo. Repousar ali não é dormir. Repousar ali é expirar. Tá? Então, tanto na parábola que Jesus conta, o rico está lá em sofrimento e ele está consciente. Ele vê Abraão e Lázaro no seu seio e diz: pai Abraão, pede, deixa Lázaro voltar lá para contar, né, para falar para os meus irmãos, para que eles não venham para cá. Então você percebe que ele está consciente, ele sabe por que ele está lá. Sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é, sabe por que ele está lá, e que tem pessoas que não vão estar, que estão caminhando para lá. Uhum. Né? Só que Abraão responde: olha, tem um grande abismo, não tem como passar daqui para lá e nem tem como voltar, porque eles têm Moisés e os profetas. Uhum. Se eles não ouvem nem os vivos, eles vão ouvir os mortos. Quem dirá os mortos? Então, Jesus usa isso. Agora, para falar também da consciência, eu uso Apocalipse capítulo 6, do verso 9 ao 11. As almas
que daqueles que morreram por causa de Cristo estão lá no céu, ou seja, todos os eleitos que morreram estão lá, e eles perguntam para o Senhor: Senhor, quando é que o Senhor vai voltar na terra e vingar o nosso nome dos que habitam sobre a terra? Aí Jesus fala para eles: até que se complete o número dos vossos conservos, que estão para ser mortos por causa da palavra, como vocês foram. Então, até que todos os eleitos de Deus sejam alcançados pela mensagem do Evangelho, pela graça, Jesus não volta. Mas o texto lá diz que eles estão conscientes. Então, a gente não acredita no sono da alma, a gente acredita que eles estão lá no céu, conscientes, como a gente, esperando Jesus voltar. Uhum. A gente está esperando Jesus vir do céu, e eles estão esperando Jesus sair com eles do céu para vir para cá. Né? Então, o que está acontecendo que a gente chama também de estado intermediário da alma, porque o céu e o inferno não são o estado eterno ainda, não são lugares finais. Né? Então, a gente chama de estados intermediários da alma. Por que é intermediário? Porque Deus fez o ser humano corpo e alma. É necessário que, para que haja um ser humano integral, ele tenha o corpo também. Então, tanto os cristãos como os não cristãos irão ressuscitar para terem o julgamento e um ir para a vida eterna e outro ir para a morte eterna. Vida eterna, novos céus e nova terra. Morte eterna, ali, lago de fogo e enxofre. Né? Então, quando alguém morre, é assim que a gente entende, né? Vai direto e Deus define. Por exemplo, a gente tem também no Antigo Testamento, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, se não me engano, quando ele diz que a gente tem que lembrar do Criador, né? Antes que venham os dias nos quais a gente vai dizer que não tem nele prazer, antes que a gente morra, que se rompa o fio de prata e tal, e o espírito... o corpo volte ao pó, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse espírito voltar a Deus é que Deus vai dar o destino final. Aqueles que são dele vão para o céu, aqueles que não são dele vão para o inferno, para o sofrimento, mas ainda esperam a ressurreição. Eu entendo que a Bíblia também fala lá em 1 Coríntios 15, que quando Jesus voltar, os que são dele, que estiverem vivos naquele dia, não passarão pela morte. Né? Eles serão transformados num piscar de olhos, que a glorificação ali não vai precisar de uma ressurreição. Eles vão ser, o corpo deles vai ser transformado num piscar de olhos. Mas eu entendo que todos os não cristãos, eles terão que morrer, porque a consequência do pecado é a morte. Então todo cristão vai morrer, que é aquele momento que Pedro fala que a terra está sendo entesourada para o fogo. Né? Então as obras que existem na terra serão destruídas, e nesse momento todos os ímpios irão morrer e depois irão ressuscitar com o corpo para viver a eternidade no sofrimento, no lago de fogo e enxofre. Não sei se deu para entender aí. A resposta aí foi longa, mas abarcou já outras questões. Por exemplo, alguém perguntou aqui, um dos ouvintes: os que morrem em Cristo vão imediatamente para o paraíso? Desliga aqui e liga lá? Né? Então já foi respondido. Sim. E uma outra aqui que é: na vida após a morte, iremos nos lembrar uns dos outros? Né? Nessa parábola aí do Lázaro e do rico, Jesus dá um indício para a gente de que sim. Né? Sim. Eu geralmente nem uso esse texto da parábola para falar da lembrança. Eu uso quando Jesus diz que no porvir nós nos assentaríamos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Uhum. Então são os mesmos. E lá a gente vai ser apresentado a eles, a Abraão, a Isaque e Jacó e todos os servos de Deus, toda a família de Deus, né? Como diz Efésios 3, verso 14 e 15, quando diz que a família de Deus está no céu e também na terra, né? A gente vai reconhecer, a gente vai ser apresentado a essas pessoas. Então eu não tenho dificuldade nenhuma de entender que nós iremos lembrar uns dos outros no novo céu e na nova terra. E também no céu, obviamente, né, nesse estado intermediário, a gente vai lembrar, porque a nossa alma é a conexão com a nossa mente. Uhum. Tanto que no grego, psique é traduzido como alma. Ah, não sabia. Psique, que é mente, né, traduzida também como alma. E pneuma, traduzido como espírito. Só que esses dois termos, alma e espírito, são usados
intercambiavelmente, né? Um dando sentido para o outro. Então eu entendo que a alma, a parte imaterial, é que faz essa conexão com o pensamento, né? Com a mente, com a compreensão, com o entendimento. Então a gente sabe quem a gente é e por que a gente esqueceria se toda a nossa história foi escrita pelo Senhor e no final a gente vai olhar para trás e entender aquilo que está escrito lá em Gênesis 1, verso 31, né? E viu Deus que tudo que fizeram era muito bom, né? Então a gente vai enxergar no final que tudo é muito bom. Às vezes a gente não consegue encaixar algumas coisas logicamente aqui, né? Uhum. Se a gente lembrar, eu vou lembrar de quem não está lá e eu vou sofrer. Não. Você não vai sentir falta de quem não é a sua família. A família é o povo de Deus. Nós vamos ser transformados, né, cara? Nossa mente, nossa percepção, tudo, né? Transformado. Exatamente. Lembrando que o próprio sofrimento já é uma consequência do pecado, né? Então, se lá você está livre do pecado, aí você não tem sofrimento. Então, seja o sofrimento de tristeza, de lembrar de alguém. Olha, e sabe o que eu penso também nisso? Gente, Deus criou todas as coisas, estabeleceu esse plano maravilhoso para a gente conhecer a profundidade do amor dele, a grandeza e plenitude da graça dele, mas também para conhecer a sua ira, o seu poder. E ele faria isso tudo para a gente esquecer depois? Ele escreveria uma história, né? Salmo 139 diz que ele escreveu e determinou todos os nossos dias antes mesmo da gente nascer. E a gente diria que tudo isso vai ser apagado? Uhum. Então, para mim não faz sentido, até porque a consciência de que nós fomos perdoados dos nossos pecados vai nos acompanhar a eternidade toda. Porque a gente lê lá em Apocalipse a igreja louvando a Jesus e louvando a Deus no céu, né? Louvando a Deus porque aquele que assenta no trono e ao Cordeiro pertence à salvação. Então lá eles sabem que estão cantando ao Senhor Jesus por causa da salvação que ele conquistou. Uhum. Né? Quando o pessoal, já até citei, quando o pessoal usa Isaías 65:17 para falar que não haverá lembrança das coisas passadas, o contexto ali aponta para uma questão que o Chico mencionou do sofrimento. Então a gente não vai ficar mais preocupado com o sofrimento, não tem mais isso, né? Uma outra realidade. Então eu acho legal, a gente vai estar lá no céu, lá conversando no dia que a gente fez o Instagram. Eu viajando aqui. A gente gravou o podcast do Resistência. Que benção. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Suicidas podem ser salvos? Essa é uma questão que intriga muitas pessoas, né? Polêmica. Primeiro, eu acredito que nós temos que pensar como alguém é salvo. Ou o que impede alguém de ser salvo? Porque assim, para alguém ser salvo, ele é pela graça. Para alguém não ser salvo, o que impediria alguém de ser salvo é a incredulidade. Né? Seria o único pecado sem perdão, né? A gente interpreta assim, em determinado aspecto, quando Jesus fala, vai perdoar tudo que os pecados dos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não. Em que contexto Jesus fala isso? Jesus fala isso no contexto em que os religiosos diziam que ele estava expulsando demônios pelo maioral dos demônios. Né? Eles estavam ali demonstrando, além deles estarem sendo contra Cristo de uma maneira ofensiva, né? Consciente, eles estavam demonstrando ali incredulidade. Uhum. Né? Então eu entendo que o pecado que Deus não perdoa é essa incredulidade, essa postura voraz contra Cristo. Mas alguém pode dizer assim, uma pessoa que não crê hoje, então ela não vai ser perdoada? Não, se ela se arrepender, se ela crê em Cristo, ela vai ser perdoada. Mas aquele que não creu, aquele que não se arrependeu, que permanece incrédulo, a Bíblia fala, sobre este permanece a ira de Deus. Então eu entendo que é nesse sentido, né? E a gente sabe que algumas pessoas que, além de não crer em Cristo, elas são completamente ofensivas contra Cristo. Né? Uhum. Então, para alguém não ser perdoado, seria assim. Para alguém ser perdoado, ser salvo, a única coisa que ele precisa é crer em Cristo como seu único Senhor e Salvador. Em Tiago, na carta de Tiago, se você obedece toda a lei, mas tropeça num só preceito, você se torna réu condenado por todos os outros mandamentos.
Então não tem essa que eu obedeço 9 mandamentos, mas erro num, eu sou condenado. Eu estou sujeito ao inferno, vou ser lançado no inferno. Uhum. Jesus fala isso para o jovem rico, que diz, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus falou para ele, uma coisa ainda te falta. E aquela uma coisa que ainda faltava mostrou que ele tinha um coração nos bens materiais. Faltou tudo. Então ali o texto pelo menos mostra para a gente que ele não experimentou a salvação. Então, eu diria, aqueles que estão vivos, né? Porque tem alguém que tirou a própria vida, mas aqueles que estão vivos, será que nós não cometemos pecado algum? O suicídio é a quebra do 6º mandamento, que diz lá, não matarás. Né? 6º mandamento, não matarás. É a quebra do 6º mandamento. A gente quebra outros. A gente quebra o não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então, de acordo com Tiago, a gente também está sujeito ao inferno. Aí alguém vai levantar a seguinte questão. Eu estou levantando algumas questões aqui, porque a gente já ouviu muito isso também. Né? Que são naturais também, né? Sempre que você fala desse tema. Isso. Aí alguém vai falar assim, tá, mas a gente tem a oportunidade de se arrepender para o pecado que a gente cometeu. O suicida, não. Primeiro que a gente não sabe quanto tempo ali no método e quais os motivos, né? A gente sabe que hoje existem enfermidades, como a depressão, né? e outros distúrbios psiquiátricos que podem levar a pessoa a tirar a própria vida. A pessoa não tá no seu... Não é uma decisão consciente, tomada com tranquilidade. Não quero mais viver, né? A pessoa está com problema mental, psíquico, químico. Exato, né? Ela não está consciente, exato. Então não dá para a gente apontar o dedo e dizer que todo mundo que tirou a vida está no inferno, porque a gente continua vivo e continua pecando. Mas aí alguém levanta, mas aí essa pessoa não teve oportunidade de arrependimento, a gente já tem oportunidade de arrependimento. Aí a pergunta que eu faço de volta é, será que nós estamos conscientes de todos os pecados que nós cometemos? Porque se para ser salvo eu preciso me arrepender de todos os pecados que eu cometo, eu acho que eu não vou ser salvo. Por quê? Porque eu não tenho consciência de todos os pecados que eu cometo. O Salmo de número 19, o salmista ele vai dizer assim, Senhor, absolve-me. Quem poderia discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Uhum. Então, a própria Bíblia diz que a gente não tem a habilidade de discernir e tomar consciência de todos os pecados que nós cometemos. Então, necessariamente, a gente não tendo consciência de todos os pecados que a gente comete, a gente não vai conseguir pedir perdão por todos os pecados que a gente comete. E não vale aquele que a gente faz assim, Deus, perdoa-me por todos os pecados que eu cometi. Porque aí não é a consciência de que a gente precisa de perdão. E qualquer pessoa, por exemplo, até a pessoa que tirou a própria vida, ela pode ter falado antes, Senhor, tem misericórdia da minha vida. E tirar a vida. Né? Ou seja, ela reconhece que está fazendo uma coisa errada, mas ela fez. Então, o que eu tento mostrar é que a gente não tem a habilidade de nos arrependermos de todos os pecados que nós cometemos. Se for assim, ninguém será salvo. A gente diz que a salvação é uma obra trinitária. Significa que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que opera essa salvação. O Pai escolheu desde a eternidade quem é dele. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. O Filho morreu a seu tempo, no tempo de Deus, pelas ovelhas. Jesus mesmo falou em João 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele não disse que dá a vida por todos. Até Isaías 53, versículo 11 ou versículo 12, o profeta disse, ele dará a vida por muitos. E Jesus mesmo na última ceia, quando ele diz, este cálice é o cálice da nova e eterna aliança derramado em favor de muitos. Então Jesus não morreu por todos, morreu por muitos. É a igreja, é o povo de Deus. E o Espírito Santo é ele que convence o ser humano. João capítulo 16, né, versículo 7 ao 11, por ali, e Jesus ensina que o Espírito Santo é aquele que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que regenera, é o Espírito Santo que traz a nova vida, que implanta na vida do eleito e por quem Cristo morreu, essa nova vida, que é o dom da fé, o dom do arrependimento, fazendo a pessoa tomar posse da paz com Deus. Então, nisso está a salvação. Porque se a gente precisa se arrepender, onde vão parar todos aqueles
que são deficientes mentais? Onde vão parar todas as crianças que morrem na infância? Um aborto, por exemplo. Aí alguém vai dizer assim, vai responder essa questão da seguinte forma: não, todos os deficientes mentais e todas as crianças, elas vão para o céu direto, porque elas não têm pecado. Aí eu diria, que céu é esse que alguém entra sem ter tido a sua veste lavada pelo sangue do Cordeiro? Jesus conta uma parábola dizendo da boda de casamento, da festa lá no céu, e que ele viu alguém que estava na festa que não estava com a vestimenta apropriada. E essa pessoa foi tirada de lá. Para você estar com uma veste apropriada, essa veste tem que ter sido lavada pelo sangue de Cristo. Por isso, toda a humanidade está debaixo do pecado, a fim de que Deus use de misericórdia. Está em Romanos, capítulo de número 11. Tá vendo, Rodrigo, como são várias digressões, né? Várias situações que vão surgindo. Sim, um assunto puxa outro. Então, assim, se eu digo que todos os deficientes mentais e todas as crianças, né, os que morreram na infância, são salvos porque não tinham pecado, porque não tinham consciência de pecado, eu estou dizendo que pessoas entraram no céu sem terem sido lavadas pelo sangue de Cristo. Elas seriam melhores do que outras? A gente coloca uma ausência de pecado, uma inocência numa criança, quando a Bíblia diz que todos nascemos em pecado. Né? Exatamente, exato. E não, eu vou além, Rodrigo. Não diz, a Bíblia não fala somente que a gente nasceu em pecado, a Bíblia diz que a gente foi concebido em pecado, ou seja, aquele bebezinho que está sendo gerado lá no ventre da mãe, eu entendo que ele é pecador tanto quanto qualquer outro ser humano. Tá? Porque Isaías capítulo de número 48 vai mostrar isso pra gente. Enfim, por que eu estou dando essa volta toda e mostrar que só entra no céu quem foi lavado pelo sangue de Cristo? E nem todos aqueles que são lavados pelo sangue de Cristo tiveram consciência de todos os seus pecados e se arrependeram deles. Então, eu estou dando essa volta toda para dizer assim, eu não posso condenar todas as pessoas que tiraram a própria vida ao inferno. Uhum. A salvação é uma coisa que pertence a Deus. Só ele tem o livro da vida. Só ele registrou lá quem é dele. E eu não posso dizer que uma pessoa que tirou a própria vida, que transgrediu o 6º mandamento, que não vai entrar lá no céu porque transgrediu o 6º mandamento. Se eu transgrido o 8º, o 9º, o 10º, o 1º, o 2º... Sim. Né? Então, assim, no meu entendimento, ninguém seria salvo se fosse assim. Mas a gente é salvo pela graça e não por obras. Se alguém fosse salvo por não cometer suicídio, então a salvação seria por obras e não por graça. Mas Deus, ele escandaliza a gente, porque ele mostra que a salvação é por graça e não por alguma coisa que a gente fez e nem por uma coisa que a gente deixou de fazer. Beleza. Ô Diego, tem uma outra questão aqui que... pode ser dúvida de outras pessoas também, que tem versões da Bíblia diferentes, que é assim, lá no Salmo 116, 15, trazem respectivamente o seguinte, uma diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, e na outra diz o seguinte, Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Aí então a pergunta é, Deus sente pesar ou Deus sente prazer na morte dos crentes? Essa aí talvez para alguns é assim, como se Deus ficasse feliz, talvez alguns já até usaram assim, né? Como se Deus ficasse feliz quando alguém vai morar com ele, né? Porque Deus queria Exato, trazer. Mas existem outros textos que ajudam e podem ajudar a gente a lançar a luz sobre esse texto. Porque em várias traduções você tem preciosa aos olhos do Senhor, você tem numa outra tradução custosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, né? E essa que é a questão do pesar. Primeira regra hermenêutica, né? Olhar o próprio texto. A gente olhar o contexto. Se a gente for voltar um pouquinho no início do Salmo, o salmista está dizendo, amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Aí olha o que ele diz no 3, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então ele estava vivendo um momento de angústia tão grande que ele estava achando que ia morrer, né?
Então invoquei o nome, verso 4, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Ele estava com a alma aflita e achando que estava à beira da morte. Aí ele diz no 5, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Então ele estava numa situação de morte e agora ele viu que o Senhor estava presente, velando por ele e que o Senhor o salvou. Aí ele diz, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ou seja, alma, você que está aflita, angustiada, se sentindo à beira da morte, lembra do Senhor que ele está cuidando de você, ele tem sido generoso. E aí ele fala, pois livraste, verso 8, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Então, como o salmista poderia estar falando que Deus se agrada e fica feliz quando um filho dele morre e vai morar no céu com ele, se ele está dizendo no próprio Salmo que Deus, na hora da morte dele, livrou ele? Na hora que a alma dele estava angustiada até a morte, Deus estava lá sustentando ele e socorrendo ele. Essa mesma ideia, então assim, eu estou dizendo que de acordo com o Salmo, esse precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, é que Deus considera tanto a vida dos filhos dele, que ele vai socorrê-los na hora da morte, que ele vai protegê-los na hora da morte. E aí Deus tem várias maneiras de falar isso. Existe um outro texto que lança a luz sobre esse, Salmo 72, versículo 14. Eu vou até ler uns versículos antes, eu vou ler aqui verso 12 ao 14. Salmo 72, verso 12 ao 14, ele diz, porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Está dizendo que Deus acode aquele que clama por ele. Verso 13, ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma dos indigentes. Verso 14, redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Então perceba que no verso 14 do Salmo 72, ele está dizendo, precioso lhe é o sangue deles. É como se ele estivesse dizendo de uma outra forma, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, que Deus considera tanto a vida do seu povo, que ele, na hora do sufoco, na hora do aperto deles, ele estará com eles. E aí a beleza disso? A gente usa não somente aqui Salmos, né, mas, por exemplo, 1 Samuel, capítulo 26, também vai usar, verso 21, vai usar a mesma expressão. 1 Samuel 26, 21 diz assim, então disse Saul, pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Por que Saul disse que a vida dele foi preciosa aos olhos de Davi? Porque Saul estava no deserto, acampado, com 3.000 homens perseguindo Davi para matar ele. Naquela noite, Saul estava dormindo junto com o capitão do exército dele, o Abner, e Davi vai sozinho, vai junto com o soldado dele, quieto, tem a oportunidade de matar Saul e não mata Saul. Davi poupa a vida de Saul. Então, com base nesses textos, 1 Samuel 26, 21, Salmo 72, verso 14 e o Salmo 116, verso 15, esse precioso aos olhos do Senhor é um Deus que nos salva da morte. É um Deus que cuida de nós e nos livra da morte. Porque Deus não tem prazer, aí ele está lá em Ezequiel, né, 32, 33, Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Então ele não fica feliz nem que o ímpio morra, ele deseja que ele se arrependa, né? Então aí lançando isso para o Novo Testamento, a gente entende que a maior provisão de Deus para nos livrar da morte foi a ressurreição de Cristo, foi a obra de Cristo. Por isso Paulo, escrevendo sobre ressurreição, lá em 1 Coríntios 15, ele termina dizendo, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão, a tua condenação, o teu efeito? Ele diz, graças a Deus por Cristo Jesus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Então, em Cristo, nós temos a vitória sobre a morte. Ele ressurgiu dos mortos, ele foi as primícias, né, mostrando que ele foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado, apontando para a gente a realidade de que um dia a gente vai ressuscitar com o corpo glorificado. E essa é a maior expressão do cuidado de Deus
no momento da nossa morte, ou nos preservando da morte. Aí alguém pode dizer, mas ele não livra a gente da morte física agora. Mas a pior não é a morte física, a pior é a morte eterna. E dessa ele nos livrou. E para a morte física, ele vai nos trazer a glorificação, que é um corpo preparado para viver eternamente na presença dele. Então, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, significa que Deus poupa a vida dos seus servos, que na hora da morte ele os segura, que ele os sustenta, que ele os preserva da morte, como é a própria linguagem do próprio Salmo. Legal, cara. A gente teria aí outras perguntas, né, que os ouvintes aí mandaram pra gente, mas só que muitas delas já foram respondidas ao longo do programa, né? Então, assim, ficaria meio redundante, né, a gente ficar trazendo todas elas. Sim. Eu só, assim, embora a gente já meio que tenha falado, eu gostei da forma como essa última perguntinha foi colocada aqui, e eu acho que dá pra gente responder aqui bem rápido, assim, eu respondo aqui, vocês concordam aí ou não, mas eu acho que o caminho é esse. A pessoa pergunta assim, e se no dia da minha morte eu tropeçar e não der tempo de me acertar com Deus? Acho que muita coisa se resume a isso, né? Exato. A essa pergunta, assim, eu diria, descanse na obra de Cristo. Né? Descanse na obra de Cristo. Exatamente, exato. Lembrar que por aquele pecado por aquele tropeço que você cometeu, o pecado que você cometeu, o sangue de Jesus já pagou por ele. Exato. Né? Jesus ele morreu por todos os nossos pecados. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Galera, vamos chegando aí ao final de mais um episódio do Resistência Podcast. Diegão, queria te agradecer muito por ter topado estar com a gente aí, cara, e compartilhar um pouquinho do teu conhecimento com a gente, com os ouvintes aí. Como eu sempre digo, foi bênção para mim, tenho certeza que vai ser bênção para eles, tá? Obrigado mesmo aí de coração. Glória a Deus. Foi um prazer. Para mim é sempre um prazer poder compartilhar com toda a família Resistência da Palavra de Deus. Falar da Palavra de Deus é algo que a gente ama. Então a gente faz isso com prazer, com alegria, e tendo o privilégio de conversar e de transmitir isso para os ouvintes. É uma alegria grande. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Valeu, cara. Para quem quiser ouvir mais um pouquinho do Diego aí, né? A gente sempre recomenda o canal da Igreja Presbiteriana de Conselheiro, né? O Diego é pastor lá da minha igreja, a igreja que eu sou membro. E das outras vezes que você veio, né, Diego? A gente falou também aí que tem uma série de estudos, o livro de Apocalipse inteiro lá em estudo, né, cara? Assim, todos os capítulos e tal, mensagens, uma série de outras coisas, né? E a gente vai deixar aí o canal na descrição do episódio, tá? Para você que quiser conhecer mais um pouquinho. Diego, você lembra de... Eu nunca lembro, cara. O Instagram do Resistência, eu tenho que ficar anotando. Você lembra de cabeça o canal da Igreja Presbiteriana de Conselheiro? O canal da Igreja, lembro. IPB Conselheiro. YouTube, né? /IPB Conselheiro, né? youtube.com/IPB Conselheiro. Beleza, então. Obrigado, tá, mano? Mais uma vez. Foi um prazer. Chicão, obrigado também, tá, cara, pela tua participação. Prazer estar contigo mais uma vez. Já tinha um tempinho aí que a gente não tava junto na gravação aí, foi muito bom. Tá bom? Se quiser usar o espaço aí, deixar alguma recomendação, mandar um recadinho aí, fica à vontade. O prazer é todo meu de ter estado aqui com vocês, né? E gravado aí com o Reverendo Diego e aprendendo, né? Aprendendo cada vez mais, porque, assim, às vezes eu falo bastante, mas eu escuto também. E pode não parecer, mas aí eu saio daqui da gravação, fico pensando assim, puxa vida, eu devia ter ficado mais quieto e ouvido mais ainda, porque saiu tanta coisa boa ali, e hoje também é um desses dias. Então, é um prazer mesmo ter estado aqui, gravado com o Diego, gravado com você, Rodrigo, e também matar a saudade de gravar aqui com Resistência, que às vezes a gente fica um pouquinho distante, né? Mas sempre volta. O bom filho a casa torna. E saudade de gravar com os outros também, tá? Todos aí dos componentes do Resistência Podcast, saudade de gravar com vocês. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que ficou com a gente aí até o final. Nos ajude compartilhando Resistência, tá bom? E se tudo correr bem, próximo dia 20 a gente está de volta. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou o Chico Gabriel. Eu sou o Diego Maia. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.